Olá! No mês de setembro, o Código de Defesa do Consumidor completa 25 anos. O documento traz uma série de conquistas que ampliaram os direitos dos cidadãos em relação aos bens e serviços contratados. No Congresso, projetos de lei pretendem aprimorar o texto original, com propostas que regulamentam o comércio eletrônico, por exemplo. Aqui na LERJ, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor é uma das mais atuantes da Casa. Foi criada em 2003 e já atendeu quase 190 mil pessoas. Eu vou conversar com o presidente dessa comissão, o deputado Luiz Martins, e com a coordenadora jurídica Solange Borges. Bem-vindos, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Gostaria de começar falando sobre esses 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Essa lei trouxe coisas tão importantes, né, tão básicas, que hoje a gente não conseguiria imaginar como seria a relação do consumidor sem, por exemplo, saber uma data de validade de um produto, saber quais os ingredientes que tem num produto que você compra no supermercado, né? Qual a opinião dos senhores? Eu acho que, após a nossa luta da Constituição, foi uma das leis mais importantes após a Constituição. Porque ela, como você disse, resgatou o direito de cada um de nós. Forçou a lei as indústrias se adequarem à vontade do cidadão, que era muitas vezes desrespeitada no país. Então, eu acho que foi um avanço fundamental, mobilizou os estados e os municípios para ter instrumento de proximidade com o cidadão. Você mesmo agora citou, a Assembleia Legislativa foi pioneira na criação da Comissão de Defesa do Consumidor de 2003. Os atendimentos mostram como se avançou e o que nós precisamos ainda mais, Fernanda, é uma divulgação maior da sociedade, saber cada vez mais o seu direito. Acho que através da mídia que a gente conquista isso. Por isso que hoje a participação nossa no programa TV Alerj facilita e mostra o direito de cada um. Você vê hoje o recalque de várias indústrias automobilísticas, às vezes sem a defesa do consumidor, o próprio cidadão ali cobrar das indústrias. Eles sabem que tem vigilante, o PROCON, a comissão, a Defensoria Pública, a promotoria, todo mundo em volta das coisas. Então, acho que esses 25 anos foi realmente um resgate do direito do cidadão. E de cidadania, né? O crescimento da cidadania. Solange, o que mais a gente pode falar, assim, que o Código de Defesa do Consumidor trouxe de avanço? Antes da existência do Código, a defesa do consumidor ela era assegurada pela Constituição Federal e seguia as regras do Código Civil. Com a criação do Código de Defesa do Consumidor, surgiram direitos fundamentais para assegurar o consumidor, que é sempre a parte mais vulnerável da relação. Então, hoje a gente consegue lutar pelos direitos dos consumidores baseados nesse código que estabelece os direitos e as obrigações dos fornecedores. Esse foi um avanço significativo. Outro avanço é que, por conta do Código de Defesa do Consumidor, foram criados os órgãos de defesa do consumidor. Então, como o deputado falou, a gente não precisa esperar, muitas vezes, que o consumidor tenha conhecimento do direito dele. A gente pode, como órgão de defesa do consumidor, percebendo que está havendo uma irregularidade, uma lesão ao direito do consumidor, a gente pode acionar a justiça entrando com uma ação civil pública contra determinada empresa. Por exemplo, a gente tem umas questões, e a gente, fora do ar, a gente está conversando, a questão que a defesa do consumidor ganha uma ação civil pública específica contra as empresas aéreas. Porque você vai lá, quando você cancela o seu voo, ou ela cancela o voo, ela não dá condições nenhuma àquele consumidor. Nós ganhamos uma ação civil pública, eles cobravam de até R$200 e mais 30% de multa. E hoje, você tem o direito de resgatar o seu dinheiro se você avisar antes que não vai viajar. Só tem direito a cobrar 5%, não é isso, Solange, de multa do cidadão. Então, são coisas que um determinado consumidor observou isso no seu voo, do mau atendimento das companhias aéreas, e trouxe para a Comissão de Defesa do Consumidor. E a gente não tem o poder de polícia, mas a comissão tem a condição de fazer ação civil pública. Nós ganhamos
contra as empresas aéreas. Eu acho que é um exemplo assim, então, bem isso básico. foi uma vitória da comissão aqui da LERJ. Isso está valendo? Está valendo. As empresas, elas agora só podem cobrar 5% do valor que foi pago pela passagem aérea no caso do cancelamento. Porque às vezes a gente compra e tem umas letrinhas mínimas que a gente não consegue nem enxergar, dizendo que aquela passagem não é reembolsável porque está na promoção. Como é que ficou isso? A Justiça entendeu a nossa posição, né? Nós entendemos que o Código Civil, ele determina que o cancelamento de multas de compras pode ser cobrado uma multa de até 5%, e nós ingressamos com a ação nesse sentido e tivemos uma sentença favorável. Que bom, mas isso vale para o Rio de Janeiro? Isso vale para o Brasil. E para o Brasil. Essa sentença, e como é que é essa relação, nacional, que é uma lei federal, como é que atuam as comissões estaduais? O Código de Defesa do Consumidor sendo uma lei federal, como é que as comissões estaduais conseguem... Determinadas situações, quando a gente ingressa na Justiça, por exemplo, essa é uma situação específica que não vai atingir só o Estado do Rio de Janeiro, porque ela versa também sobre a compra... Partiu daqui. Partiu daqui. Foi a Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ que ingressou com essa ação. Tem uma ação civil pública que eu sempre falei, interessante aqui, porque a gente quando compra um medicamento e tem uma portaria da Anvisa, a caixa geralmente a gente joga fora e fica só com aquela... Com aquela cartela com a do cartela. remédio. Com a cartela a gente põe às vezes num pote, em casa. E pela portaria da Anvisa é obrigado a ter a validade na cartela. Só que a indústria farmacêutica não faz. E aqui a Comissão de Defesa do Consumidor ganha uma ação civil pública que vale para o Brasil todo, que obriga a ter a validade do produto, do medicamento, na cartela. De maneira visível, De maneira visível, entendeu? Então, são coisas mínimas que a Justiça está muito parceira nossa e cada vez mais defendendo o consumidor. E, nesse caso, dando decisões que valem para o país todo. O país todo. É isso? Quando a ação civil pública a gente ganha para o país todo. A gente tem outra ação civil pública que vários municípios, as pessoas venderam para a rede hoteleira, né, em Resende, e nós ganhamos em defesa daqueles consumidores. Tivemos uma reunião específica lá daquelas pessoas que foram enganadas por um empresário que ficou de fazer uns hotéis vendendo e conseguimos ganhar a ação civil pública. O Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro e os desembargadores estão muito próximos do cidadão e numa parceria muito grande. Nós tivemos uma vitória também, que é a nível nacional, que é referente aos sites de venda coletiva. Isso que eu ia te falar também, essa questão das vendas por internet, né? Isso. É até um assunto que está sendo já, pelo que eu me informei, está sendo já aprimorado no Código de Defesa do Consumidor, né? Porque há 25 anos atrás a gente não tinha essa febre, né, de compras pela internet. A gente não tinha telefonia celular, eu acho que estava engatinhando. Pois é. Você não tinha, você tem um aperfeiçoamento que no decorrer desses anos, e cada vez mais o parlamentar e a nível federal estão adequando, né? Então, a modernidade está chegando e a lei precisa acompanhar, né? Para dar instrumentos para os órgãos jurídicos darem condições de defesa do consumidor. Mas fala, Solange, desculpa, eu te interrompi. Sim, e é uma decisão também que vale a nível nacional, né? Antigamente, há pouco tempo atrás, né, os sites de venda coletiva, eles disponibilizavam um serviço ou um produto para o consumidor adquiria através do site, e se tivessem satisfeito, se o produto apresentasse um defeito, as empresas elas se limitavam a dizer que estavam apenas viabilizando aquela compra ou aquela contratação. E a gente entende que não, eles têm uma responsabilidade solidária a partir do momento que eles estão ofertando. Nós conseguimos uma sentença favorável, primeiro nós conseguimos uma liminar, determinando que eles tinham responsabilidade pelo que eles estavam ofertando, e agora, recentemente, nós tivemos uma sentença de procedência dos nossos pedidos. Então, eles tiveram que reformular todo o site deles, se responsabilizando também. Então, hoje, quando você compra um produto através de um site de venda coletiva, se você não conseguir resolver a troca desse produto com o fornecedor, você pode acionar a empresa de site, né, do site, para que ela seja responsabilizada por isso também. Essa foi uma ação específica para esse tipo de site de venda coletiva? De venda coletiva, Nós entramos com ação contra as 5 principais empresas, mas ele acaba servindo para todas as outras que vierem a ser criadas.
Entendi. Deputado, como o senhor falou, né, teve um empresário que enganou as pessoas e tal. O consumidor brasileiro ainda é muito maltratado, né? Ah, com certeza, com certeza. Falta lei, falta punição, falta o quê? Eu acho que as leis têm. Eu acho que falta fiscalização. Fiscalização. Acho que o grande problema hoje do poder público é a fiscalização. E isso ajudaria muito realmente ter coisa efetiva. Eu digo o seguinte, a questão da criação, da estruturação da Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado, que está lá até a deputada comigo, a Cidinha Campos. Eu acho que é importante, tem demonstrado para a sociedade, quando você tem pessoas sérias e fiscalização, você ocupa até que outros órgãos não façam. A defesa do consumidor te dá essa condição. Então, por isso que hoje é uma secretaria que arrecada muito para o Estado, o objetivo não é esse, mas é de cobrar o direito de cada um. Eu acho que é um avanço, por isso que a gente avançou aqui na Alerj em função das nossas lutas. Eu acho que falta fiscalização. Leis a gente está bem antenado, não só a Assembleia, na questão da adequação da lei, como o Congresso Nacional, a Câmara Federal. Você concorda, Solange? Concordo, falta fiscalização e eu acho que falta também conhecimento por parte da população. Né? As pessoas, dos próprios direitos. Dos próprios direitos. A gente faz o atendimento presencial, né? A gente tem o atendimento através do ônibus itinerante, a gente tem o atendimento na própria sede da Alerj e a gente recebe as pessoas que não têm a mínima noção dos direitos que ela tem. Então, por isso que a imprensa é importante. A gente vai falar mais da comissão aqui da Alerj no segundo bloco. Agora a gente vai para um intervalo rapidinho, a gente já volta, só um minuto.